Desculpe. Ok. Podemos? Pode seguir. Então tá. Então, boa noite a todos. É com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui para esse estudo do livro Nem Céu nem Inferno, que tem acrescentado tanto, né, ao nosso conhecimento de toda a historiografia de Kardec, nós entendermos melhor, né, a proposta de Kardec. Então, tem trazido muita riqueza ao nosso conhecimento e é assim que a gente espera também, né, que seja uma noite produtiva, onde a gente possa trocar ideias como sempre. E começando, quem gostaria de fazer a prece para a gente, de abertura hoje? A Ju não está conosco, ela está de mudança, né? Está lá hoje com tarefas domésticas, então a gente, eu, a Genesi, todo mundo junto, né? Na realidade, como diz, né? Somos todos, né? Conduzindo o nosso grupo, e isso é sempre muito bom. Quem gostaria de fazer a prece de abertura para a gente? Não, um de cada vez, que eu não estou escutando. Eu posso, Marisa. Tá bom, Rô, por favor. Então, vamos continuar nessa vontade, né? Nessa simpatia aqui para o estudo do livro Nem Céu nem Inferno, que tem ainda tantas informações para nos sensibilizar a estudar cada vez mais, pedindo à espiritualidade amiga que nos acompanha, que possa estar conosco, e agradecendo a Deus a oportunidade e a liberdade de poder escolher estar aqui. Assim seja. Assim seja. Obrigada, Rô. Bom, gente, pela minha marcação, hoje nós iniciaremos o golpe de 1869 no legado de Allan Kardec. Confere? Quem gostaria? Confere. Quem Página, gostaria? Ana Marisa. Oi? 163. 163, na primeira edição, né? Não sei se na segunda tem alguma alteração. 163. Quem gostaria de ler para a gente, por favor? Eu posso ler. Pois não, Rô. Posso ler. Lembrando, gente, que aqueles que quiserem, né, a qualquer momento interromper para fazer algum comentário, aliás, a gente é esse mesmo que é a válvula propulsora, né, do nosso grupo, a participação de todos, não existe colocação boba, não existe pergunta boba, nós estamos todos juntos, todos aprendendo junto, estudando junto, tá bom? Então vamos, Rô. O golpe de 1869 no legado de Allan Kardec. Todavia, o professor Rivaio faleceu em 31 de março de 1869, exatamente um dia antes de dar início ao cumprimento dos planos de organização do Espiritismo. Em razão disso, ele não pôde executar o projeto da direção coletiva, no qual participaria apenas como um dos membros, mas sem receber valor algum por isso. O vice-presidente Levente, durante os discursos que fez, plenamente consciente da fase de transição na qual o Espiritismo se inseriu, da direção coletiva, comunicou a todos os espíritas que havia um minucioso planejamento, para o qual o professor Rivaio dedicou todo o seu esforço, regulamentando o que vinha anunciando nos últimos anos e que ele deveria anunciar na primeira reunião após a mudança, mas que infelizmente não pôde presidir. É seu grande desejo que também partilhareis, esperamos, o de nos aproximarmos cada vez mais do plano de organização concebido pelo senhor Allan Kardec e que ele vos deveria propor este ano, no momento de renovação da diretoria. Sociedade Anônima, Revista Espírita, 1869, maio, página 15. A execução desse plano seria a difícil tarefa dos continuadores da obra. Levente afirma: sim, a alegria, a grande festa no alto, e essa festa, essa alegria, só se iguala à tristeza e ao luto causados por sua partida entre nós.
pobres exilados, cujo tempo ainda não chegou. Sim, o Mestre havia realizado a sua missão. Cabe a nós continuar a sua obra, com o auxílio dos documentos que ele nos deixou, e daqueles ainda mais preciosos que o futuro nos reserva. A tarefa será fácil, ficai certos, se cada um de nós ousar afirmar-se corajosamente, se cada um de nós tiver compreendido que a luz que recebeu deve ser propagada e comunicada aos seus irmãos. Se cada um de nós, enfim, tiver a memória do coração para o nosso lamentado presidente e souber compreender o plano de organização que levou o último selo de sua obra. Sociedade Anônima, Revista Espírita, 1869, maio, página 6. Pode continuar lendo? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Bom, a única colocação que eu tenho é que quem já leu Autonomia, né, da forma que está colocado esse triste dia aí de 31 de março, eu, no estudo do nosso curso, quando li, não aguentei, fui às lágrimas, né? Porque a forma como o Paulo escreveu emociona a gente, né? Principalmente quando a Amélie, junto com o Beto Propos, chega, né, onde Rivaio estava, né, no chão, deitado, coberto com um chale, então a gente se emociona. Eu, pelo menos, me emocionei muito, né? E quando a gente lê todo esse trecho aqui, e agora conhecedores, né, da proposta de Kardec, porque até então a gente não conhecia, a gente vê o quanto nós nos sentimos responsáveis para, na medida do possível, poder implantar, né, essa proposta. E é isso que o Espiritismo para Todos propõe, e devagarinho a gente espera chegar lá, né? A partir do momento que a gente entende essa proposta, vai assimilando que para nós também é novo, né? Muitas vezes a gente acaba ficando esperando mesmo, né, a convocação de alguma coisa, mas não até que momento que a gente percebe que está em cada um de nós, né, as ações. Então é muito bonito esse pedaço. A única colocação, se alguém tiver alguma colocação, fique à vontade. Eu tenho uma dúvida. Aqui na página 163, no penúltimo parágrafo, é a fala de Kardec, parece, né? É seu grande desejo. No final, ele fala que está Revista Espírita, 1869, maio, mas Kardec já tinha falecido. Ele deixou, será? Eu sei que Kardec deixou algumas coisas escritas com relação à sociedade, Sim, mas... ele deixou, sim, tem lá na de 69, tem o Mas plano aqui lá. é o Levente. Mas eu entendi tá que foi o Levente que escreveu na revista, Carmen. Não é isso, Marisa? Eu também Não é o plano de Kardec lá? A frase do Levan. Levan, né? Ah, tá. Então foi ele quem deixou. Ele que fala que o Kardec. Deixou. A fala é dele. A fala é Isso no dele. parágrafo é dele. O Levan Kardec, que escreve em maio. Levan, né? Kardec deve ter discutido materiais com várias pessoas, né? E ele ia apresentar no dia seguinte, né? Estava muito em cima, né? Já tinha deixado esboçado na revista de 68 também, né? Então... o plano de organização está na revista, está na última revista, de 1869. Então... Está lá todo o plano. Sim, acontece que Kardec faleceu em março, né? Por isso que eu estava perguntando. Certo, é posterior, mas o Levan era do grupo, né? Era o presidente. Era o presidente. O vice, É que o Kardec parece que deixou a revista pronta antes, né? O que ele fala assim... Não tem isso, que ele deixou a revista pronta antes de... É a de abril, se eu não me engano, né? Acho que é a de abril que ele deixou pronta. A de maio, não. Não, mas ele fala assim, deixa eu falar um pouco. Ele fala assim que deveria propor este ano. Então, maio está neste ano. Sim. Não, Mas quem deveria propor é o Kardec. Sim. Mas é que ele ela ia falou, mas propor no dia seguinte.
Ele morreu, no dia seguinte ele ia propor. Então, é isso que eu estou falando. Ele está falando que deveria propor ainda este ano. Ele quem? E eles escreveram isso em maio, no Mas mesmo quem? ano. Quem é ele? Aqui, quando fala maio... Eu levanto. Sim, mas quem é ele que está falando isso? Eu entendo que é o Levan tá falando. É o Levan. Deixa claro. É o Levan. Ele fez, no discurso ele fez esse comentário. Sim. Isso, exatamente. Pode prosseguir, Rô, por favor. Eu fui pegar a revista para olhar de 69. Tá, eu vou prosseguir. Depois eu tiro essa dúvida. Vale destacar que o senhor Levain, então vice-presidente da Sociedade de Paris, que acompanhava de perto as atividades de Kardec em seus últimos dias, chamou de última obra a levar o selo de Kardec exatamente o plano de organização do Espiritismo. E para orientar essa continuação do trabalho, referiu-se ao auxílio dos documentos que ele deixou com a Constituição Transitória, mas também aos que faziam parte dos manuscritos inéditos, ainda mais preciosos, que o futuro nos reserva. Infelizmente, porém, apesar desses documentos permanecerem na posse daqueles que viriam a assumir a estrutura do Espiritismo, até hoje nunca tinha vindo a público o que impediu os espíritas de conhecer os planos minuciosamente elaborados pelo fundador, como vimos acima. Após a morte de Rivaio, todos os associados de Kardec se uniram em torno da execução da vontade do fundador, para colocar em prática seus planos de organização do Espiritismo. Em meio a esses momentos transitórios, porém, grande parte das incumbências práticas ficaram com grandes dificuldades nas mãos de Amélie, septuagenária e sem os conhecimentos técnicos e práticos de administração, finanças e contabilidade de Rivaio. Alertada pelo seu marido quanto aos ataques dos desvios, inicialmente ela pretendia centralizar a coordenação do trabalho para que não ocorressem desmandos e decisões equivocadas. No entanto, com o passar do tempo, percebeu que era um volume gigantesco de providências e atividades das quais não daria conta sozinha. Procurou auxílio no meio espírita, mas não obteve ajuda. A rede estava se desfazendo. Entre as providências que Amélie considerou prioritárias, estava a publicação das obras do Espiritismo em produção própria, para que pudessem ser vendidas por preços módicos. Essa foi talvez a principal meta escolhida por Amélie para a continuidade da obra. Cercada, porém, de adeptos marcados por ideias e interesses pessoais, conduzidos pelos inimigos invisíveis, infelizmente sofreu um terrível golpe. Desastrosamente, a fundação da Sociedade Anônima, em 3 de julho de 1869, acabou com as metas do Espiritismo, consolidando exatamente os planos infames dos inimigos da doutrina. Na data da fundação da Sociedade Anônima, ocorreu uma absoluta concentração de poder nas mãos de apenas 3 administradores, que passaram a ser legalmente os donos do legado espírita, com o direito de gerir o patrimônio, as obras, a revista e a própria condução do movimento espírita de forma autoritária, autocrática e, o que foi o pior, em completa oposição aos princípios libertadores da moral espírita. Além disso, também se valeram de meios escusos,
e ilegais para completar já tão grande desvio. Adulteraram as obras de Allan Kardec, O Céu e o Inferno e a Gênese, retirando os princípios da autonomia moral e enxertando falsos conceitos dos dogmas do velho mundo. Para que esse terrível golpe desse certo, os falsos espíritas viraram as costas para os espíritas verdadeiros, que protestavam contra essas medidas equivocadas. Separaram a sociedade anônima em seu poder da sociedade parisiense e mantiveram em segredo, o quanto puderam, as atitudes ilegais da adulteração. Os administradores, que inicialmente eram 3, Deliens, Bitardi e Tayler, eu não sei francês, nessa vida não. Depois se reduziram a 2, Deliès e Bitardi. E, por fim, um só sócio, Lemarie, passou a comandar toda a estrutura do legado deixado por Kardec. Lemarie, como um coveiro do espiritismo, concentrou o desvio do conteúdo da Revista Espírita com artigos contrários à doutrina espírita e consumou a adulteração das obras. Nesse tempo, o movimento espírita estava disperso em função do ano terrível, o Cerco de Paris. Bom, aqui a gente... Alguém quer comentar? A gente tem, né, muito bem descrito, e não resta a menor dúvida, né, de como esse golpe se caracterizou. Por que eu estou falando isso? Porque, para nós, eu sei que está claro, nós que temos acompanhado, né, toda essa recuperação da doutrina espírita, e desde que nós começamos a tomar ciência de tudo isso, porque... outro dia eu estava assistindo, né, uma live, até por interesse meu mesmo, para saber até onde as pessoas iam, né? E tem gente que realmente ainda defende, né, que a Amélie estava sabendo de tudo, que a Amélie estava, né? Então, é importante, às vezes, a gente assistir, assim, eu estou falando por mim, né, gente? Porque nós já temos uma opinião formada a respeito do assunto, para nós está muito claro. Essa caracterização, né, do golpe aqui não deixa dúvidas, né? Mas tem gente que ainda teima em que a Amélie estava sabendo de tudo, que ela, na realidade, ela teve a ciência de tudo, né? Então, como diz, a gente não tem que entrar em contenda, nós sabemos, né, no que acreditamos, como isso se caracterizou. Mas é importante, às vezes, a gente assistir algumas posturas, né, para a gente ver a que ponto chega, né, a resistência das pessoas por interesses próprios também, evidentemente, e entender como as coisas aconteceram. Alguém quer colocar alguma coisa? Eu ia falar o seguinte. Espera só um pouquinho, Alisson. Espera aí, só um pouquinho. Primeiro o Conde, que ele está falando, depois você. Desculpa. Não, só ia falar o seguinte, você falou de outras lives, eu ouvi de um indivíduo que tem vamos dizer assim, ele tem um passe livre dentro da FEB, só que não se identifica como febiano. Sim. Mas ele, quando ainda não teve a tese do Márcio, essa tese aí de dizer que a Amélie sabia de tudo, para justificar a adulteração da Gênese, sim, ela partiu de uma ideia do Márcio, do Cosme Márcio, que nem leu a obra da Simone Privato e já soltou a ideia antes. Exato. Ou seja, chama-se um sofisma que ele criou. E, antes disso, quando estava numa reunião, o cara já estava nocauteado, ele soltou uma frase assim, essa eu não esqueço. Nossa, como essa mulher deve estar sofrendo por ter traído a obra do marido. Quer dizer, se for provado um dia que foi adulterado, sabe quem foi a culpada? Ela. É o que vão falar. Nós erramos, mas a própria mulher vai ser o discurso
que já está feito na boca dessa turma. Exatamente. Né? Infelizmente, né? Infelizmente. E outra, viu, Conde, nessa live que eu vi, né, de uma pessoa aí, que até o Charles estava presente, e é também um outro pesquisador, que eu também não vou falar o nome, mas que está na contramão de tudo isso. Mas se é live, pode falar o nome, que todo mundo assiste. O Rolim está dando risada. Eu acho que até o Rolim acho que está. Não estava, não, mas ele também ele é outro. Acho que já foi publicado num dos ele que era o outro pesquisador? Não. Era o Rolim? Não. E tá bom, então estava o Carlos Sete, estava o Charles, e quem estava conduzindo era a Dora Encontre, né? Isso. Eu vi, eu assisti. Eu também assisti. Pois é. E aí, eu não lembro o nome deles, mas um mora na França, inclusive. E aí então a tônica... A tônica era a seguinte, né? Que estava quase provado, né, 90%, que tinha sido Kardec mesmo que teria feito essas alterações, né? Mas em consideração a Amélie, que deveria estar sabendo também, então considerava 100%. E eu quis assistir até o fim, eu até comecei a argumentar, porque tem pessoas que ainda desconhecem, e assim, eu vou falar por mim, né, gente, sem querer entrar, ninguém se sinta ofendido, pelo amor de Deus, né? Eu estou assumindo... quando as pessoas perguntavam, mas foi adulterado o trecho? Mas eu entrava no chat e respondia. E, aliás, eu digitei aquele texto inteiro, aquele parágrafo inteiro que eu gosto muito, né, do prefácio, que é fomos criados espíritos perfectíveis, entretanto, trazemos todos os elementos necessários, né, para a construção da nossa felicidade ou infelicidade futura, e caberá a nós, pelo nosso esforço, a aquisição de uma e evitar a outra. Então, eu digitei esse texto inteiro, expliquei, isso foi retirado do prefácio, enfim. Mas a gente percebe que esse pessoal que está na contramão, né, insiste, é como o Conde falou, né? A hora que ficar provado de vez que foi adulterado, que eles vão dizer que foi por conta de Amélie. Então, mas o importante que eu vejo assim para nós é estar claro para nós, né? Toda essa argumentação, toda essa fundamentação, até para quando alguém nos pergunta, nós temos essa clareza, né, na fundamentação. O Alisson, desculpa. Na minha opinião, o grande erro que houve foi quando saiu o livro da Simone Privato, não dela, veja bem, o grande erro foi que o discurso daqueles que incensaram a obra foi de que a adulteração tinha sido do Lemarie. Uhum. Eles compraram a bravata do Lemarie. Esse, para mim, foi o grande erro, entendeu? Porque não existia prova, a não ser aquela denúncia que foi feita, de que ele disse para uma roda de amigos que ele tinha adulterado a Gênesis. Isso. Mas e que o Charles Kemp achou esse documento, né, Conde? Sim. Mas o que isso ocorre? Aí as pessoas falaram, foi o Lemarie. Primeiro, para mim, eu não sabia, eu tenho certeza que quem fez isso aí foi o próprio Rustanque. Ou pelo menos quem coordenou tudo foi o Rustanque. Já tinha essa certeza antes. Mas é aquela coisa, você não tem prova. Você não tem documentos que comprovem a tua ideia. E ali você tinha uma aproximação que dizia que Lemarie tinha culpa no cartório. Mas ter culpa no cartório e ter capacidade de adulterar tem uma distância. Uhum. Né? O que ele fez? Ele sabe quem foi. Ele sabe quem foi. E graças a isso ele se tornou dono. Eu vou abrir a boca. Já estava acostumado com cadeia mesmo. Eu vou abrir a boca. E conseguiu, né? Porque o outro é idealista. O Rustangue, a gente pode falar tudo, mas é idealista. Qual que é a ideia dele? A ideia dele é que ele é um escolhido. Uhum. E pronto. Então ele defendeu isso com unhas e dentes e falou, tudo bem, o que eu quero é que minha obra seja considerada a obra basilar de todo o espiritismo. Em troca disso, ele conseguiu
o silêncio do Lemarri, e o Lemarri se aproveitou disso porque o que estimulava ele sempre foi dinheiro. A vaidade vem em segundo lugar. É isso. Agora, o erro foi esse. Veja bem, não da Simone Privato. O erro foi das pessoas, que algumas pessoas, inclusive, pegavam a Gênese, arrancava e punha adulterada por Lemarri. Vi várias pessoas fazendo isso na edição antiga. E não era precipitado dizer. Foi um erro, entendeu? E esse erro de dizer que foi o Lemarri, que hoje mostra-se, todas as provas provam que não foi ele, é que dá força a essa turma do não. Exatamente. Esse é um erro que houve. Mas erro do quê? Porque nós queremos sempre arrumar um Judas. A Exatamente. gente não quer. É aquela história, você sempre quer arrumar um Salvador, você não está interessado na lição. É isso mesmo. Você também quer arrumar um cara que leve a culpa, você não está interessado em resolver o problema que leva a culpa. Você não está querendo apagar o erro, você quer arrumar um culpado para levar a culpa, só isso. Ninguém quer consertar o erro e ninguém quer aprender a lição. Esse é o mal nosso. Isso mesmo. Alisson, você queria fazer uma colocação, velho? Que eu vi você deu mais detalhes aí da live, eu vi ela também. E o que eu achei interessante, né, é que os argumentos que foram apresentados assim, né, já pegando isso tudo que a gente vem estudando, né, e tal, são argumentos muito frágeis, né? Então, assim, é muita coisa baseada ainda em suposição e colocando a conta no futuro. De tipo, e se no futuro a gente achar um documento que comprove isso que a gente está aqui estabelecendo como uma narrativa para justificar essa opinião de que as obras não foram adulteradas. Então, assim, é aquele peso. A gente tem hoje fatos, né, e documentos, né, oficiais, né, que demonstram, contam uma história, né, e não é nem a questão de demonstram o lado A ou o lado B, mas eles contam uma história. Esses documentos eles contam uma história, né, e essa história ela traz alguns fatos. E aí não tem o que fazer, né? Contra fatos não tem o que fazer, né? E eu achei muito interessante isso, de estarem sempre confrontando fatos com suposições. Sim. E baseando suposições em alguns documentos que não têm aquele respaldo jurídico, né? Para confirmar que realmente um fato ou outro ocorreu. E a despeito disso, né, a retirada do prefácio do Céu e Inferno é mais que suficiente para tirar um prefácio. Qual autor, em sã consciência, vai chegar lá um belo dia e falar: eu vou tirar esse prefácio todo aqui? Não faz o menor sentido, né? Beleza, igual lá nessa live mesmo, eles questionam a parte lá da questão da fotografia do pensamento, que tem na quinta edição, na versão que está adulterada, e não tem na versão do texto original de Kardec. E, baseado nisso, eles argumentam que, mas se a gente, então, adotar a primeira edição, ou a edição que não foi adulterada, como sendo a original, a gente vai perder também essa parte, né, que, teoricamente, seriam a parte que Kardec queria que a obra
contivesse. Só que, assim, é muito frágil esse argumento, né? Porque eles partem num princípio que a gente tem dois pontos que são discordantes. E esse ponto que é discordante apareceu só na obra que estão dizendo que é adulterado. Então, isso aí é um indicativo que talvez essa obra não seja adulterada. Então, assim, é um negócio que não para em pé. Né? Pois é. Mas, de toda forma, eu acho interessante, porque, assim, uma coisa que eu achei interessante que o Charles falou, e eu acho que isso aí eu não sei se isso é dos franceses ou se, né, ou dele próprio. Né, que a despeito de terem, né, essas dúvidas, eles retomaram as edições originais, porque existe um documento oficial, e aí eles não discutem, né, esse documento oficial, né, e a lei, então eles estão cumprindo a lei, apesar deles terem 95% de certeza que não houve adulteração e 5% que houve. E por conta desses 5%, eles optaram por retomar, né? E por conta da questão lá jurídica e tal. Isso é interessante porque, assim, de toda forma, isso também traz esse viés do pesquisador, né? Que o pesquisador ele não se encerra numa premissa e fica tentando, né, confirmar, argumentar só aqueles argumentos que confirmem a tese dele, que ele quer, né? Apesar de que em diversos momentos ali na live ele ficou muito claro que muitos dos argumentos que são apresentados ali são, né, até que a gente, né, chama como eles utilizam muito a questão do viés de confirmação, né? Então eles usam aqui aqueles argumentos que confirmam uma tese que já foi estabelecida por ele, independente se existe prova ou não, ou se essas provas têm consistência ou não. Mas eu achei isso interessante, porque, né, em certa medida, ainda existe um espaço, né, para o diálogo, né, apesar de que esse espaço, pelo que foi proposto ali na live, é um espaço muito mínimo. E uma coisa que me chamou a atenção, até já encerrando aqui a minha fala, que até uma dúvida que, de repente, o Conde ou outras pessoas podem até ter alguma clareza nisso. Lá no Portal do Espírito, é uma impressão, né? E essa impressão foi confirmada com alguns comentários de outras pessoas que acessaram o portal. Parece que muitos dos documentos que estavam linkados nas obras, principalmente lá da autonomia, eles não estão mais disponíveis lá no Portal do Espírito. Né? Alguém sabe se isso de fato aconteceu algum problema ou sei lá. É isso. Não estou sabendo. Queria falar um pouquinho. Também não estou sabendo. Não fala, Rô? Aqui tem uma parte aqui que eu li, né? Ó, em meio a esses momentos transitórios, porém, grande parte das incumbências práticas ficaram com grandes dificuldades nas mãos de Amélie, né? Em meio a esse momento transitório. Então, assim, Kardec faleceu e ficou... Kardec já estava planejando uma nova constituição do Espiritismo. Com certeza ele comentava com a Amélie. E aí Kardec faleceu e a Amélie se viu diante de tudo aquilo, só que a gente tem que lembrar, porque assim, o que acontece? Através do trabalho do Paulo e de outros que contribuíram, a gente está pegando meio que os pontos de investigação
que está na Revista Espírita, onde a gente vai achar argumentos para ver que houve essa adulteração. Então, a gente que leu o trabalho de Paulo e de alguns outros, a gente percebe isso claramente. Eu pelo menos, gente, não tenho dúvida. Parece que vai tudo se encadeando, sabe? Está tudo se encaixando. Eu não li a Revista Espírita, todas as séries dela. Às vezes, algum interesse, eu leio uma coisa ou outra. Mas a gente vai ter oportunidade de fazer isso, né? Porque a gente está com uma lente de aumento através desse trabalho do Paulo e de alguns outros. Mas a gente vai ter oportunidade de ler na Revista Espírita e constatar, né? Porque daí são as palavras de Kardec, ele falando com a gente, né? E na Revista Espírita de 1869, se eu não me engano, tem 2 ou 3 mensagens que Kardec está falando em espírito. E eu estava olhando aqui, né? Aqui o Paulo colocou Sociedade Anônima, Revista Espírita, 1869, em maio. Aí eu não sei se é por causa da edição. Não tá a página 6, né? Eu procurei aqui, por exemplo, maio, 1869. Aí está aqui, aos assinantes da Revista Espírita, biografia do senhor Allan Kardec. Aí eu contei, não tem a página 6, e contei 6 folhas também para ver se ia dar, né? Mas tem aqui, né? Discurso pronunciado no túmulo, né? Em nome da Sociedade Espírita de Paris, pelo vice-presidente, senhor Levente. A biografia do senhor Allan Kardec está antes, aí depois vem o Espiritismo e a Ciência. Aí depois vem em nome dos espíritas dos centros distantes. Aí depois vem em nome da família e dos amigos, pelo senhor Müller. Então, eu sei que eu já li aqui 2 ou 3 mensagens de Kardec após o desencarne dele que ele está falando, né? E daí não tem como a gente querer falar que a Meli sabia e que deixou, e que nada a ver isso aí. Não tem como, gente. Imagina, ela estava em luto. O Kardec, ele descreve tudo que ele fazia, porque quando ele começa a fazer o plano de organização, na última revista aqui que ele põe, eu não lembro agora se foi Kardec que pôs, né, porque ele antecipou a revista, ou se foi alguém que pôs depois, né? Agora eu não lembro. Ele coloca tudo, e aqui no livro, Nem Céu nem Inferno, no final, tá minuciosamente tudo colocado. Gente, como é que a Meli ia conseguir fazer aquilo, gente? Então, a Meli, ela deve ter pensado assim, eu vou priorizar a impressão da obra com valor acessível para todos. Porque se as pessoas lerem a obra de Kardec, se fosse eu, né? Se as pessoas lerem a obra de Kardec, elas vão tirar suas próprias conclusões. Elas não vão, né? Então, ela priorizou isso. Só que as pessoas que assumiram depois, elas já estavam de olho antes, já estava tudo acontecendo com Kardec encarnado. Já estava tudo acontecendo. Kardec, ele percebia e os espíritos avisavam ele, né? Passava mensagem. Tá tudo tão claro, eu não sei por que essa resistência de que não foi adulterado. E daí a gente começa a estudar a história, né? E daí trazendo os filósofos, né? Trazendo as ideias que vêm na história, de liberdade, de autonomia, e que sempre vem uma outra turma querendo afogar, querendo enterrar essa ideia. E tem uma coisa... Agora está novamente, né, os espíritos trazendo, e essas pessoas que não está, ao meu ver, não está acompanhando essa pesquisa de maneira investigativa, está só pesquisando, entra nessa de que não tem adulteração nenhuma porque a Meli estava ciente, ou então, não teve adulteração nenhuma, porque tinha outro livro, não sei o quê. Olha, sinceramente, eu sei disso porque eu ouço as pessoas comentar, mas eu não vou pegar meu precioso tempo para ficar assistindo live de pessoas que no entendimento dela foi adulterado. E tem uma coisa que usar meu precioso tempo nesse sentido.
Eu estou a fim de ir nessa ideia de liberdade, de livre-arbítrio, de autonomia, que é isso que vai fazer a humanidade, né, progredir, se libertar. É isso aí. Mas então, sabe, nesse sentido, eu acho importante a gente ouvir, até porque, por exemplo, particularmente, quando algumas pessoas que vinham conversar comigo e tinham um pouco de resistência, eu sempre procuro explicar na medida do possível, né, com clareza, para as pessoas entenderem o que aconteceu. E veja, em relação a essa postura nesse dia da live... Isso, a pessoa vem falar com a gente é uma coisa. Então, agora, ficar assistindo live do pessoal que não sabe nem... Em relação à Amélie, né, Lucas, as pessoas não sequer se inteiram da pesquisa que Paulo e Lucas fizeram, porque Lucas, numa das lives, foi muito claro. A Amélie não era uma mulher de 70 anos daquela época, ou seja, né, porque nesse dia, nessa live, colocaram a Amélie como se ela fosse uma mulher arrojada, como se ela fosse uma mulher atuante, né? E Lucas já falou isso em outras lives, que não, né? Que ela foi a grande apoiadora, a grande auxiliar de Kardec, mas ela era, quando Kardec morreu, ela era uma senhora de 70 anos daquela época, ou seja, é diferente completamente de uma mulher de 70 anos de hoje, né? Ou, sei lá, né? De outra época, mais atual, entendeu? Então, e é isso que pega, quando as pessoas desconhecem. E em relação ao céu e inferno, né, quando perguntaram as pessoas no chat, perguntando dúvidas do céu e inferno, aí o Carlos Sete, né, o outro pesquisador, falou, não, o céu e inferno eu ainda não li. Então, não fale. Se você não leu ainda e não viu as adulterações, não fale, né? Então, às vezes as pessoas... É isso que eu tenho visto. Tem pessoas que se diz pesquisadora, mas ela não tem um olhar investigativo, não. A Simone Pivato, ela foi pesquisar, se propôs a pesquisar com um olhar investigativo, né? E aí as pessoas acabam prestando um desserviço, né? É um desserviço que elas prestam. Fala, Clarice. Uhum. Não, é o seguinte, eu penso assim, olha, nós já tivemos grandes pesquisadores, já escreveram assim, aqui eu já tenho 4 livros baseados nas pesquisas desses meninos, então se nós estamos aqui discutindo, já relendo todo esse conceito, é porque nós acreditamos que houve adulteração, nós acreditamos na seriedade da pesquisa, dos pesquisadores, e estamos aqui para olhar para frente. E eu vejo que é muito reincidente nesse grupo a coisa de voltar. Será que foi? Será que não foi? Como que é? Será que não é? Voltar para uma coisa que a gente está crendo que já é verdade. Por isso que nós estamos aqui. Então, eu penso que nós estamos perdendo muito tempo. Clarice, aí você me A minha razão diz para mim. Espera um pouquinho, Rô. Eu discordo de você. Eu acho que nós vamos ir e vir. Isso não significa que nós não acreditamos. Nós apenas estamos comentando e discutindo, e isso faz parte. Mas fica uma coisa prolixa, sabe? Mas as pessoas têm o direito, Clarice, de expressar a opinião delas, né? Então. Mas eu penso que a gente precisava ser um pouco mais de objetividade. Não sei, eu tenho pouca paciência, como você já... Então, aqui, bom, né? Mas alguém, gente? Eu gosto de coisa objetiva, eu estou aqui para estudar, para ler. Rolinho, você falou? Eu gostaria de falar, agora só que o Rolinho tinha levantado o Rolinho. O Rolinho tá um tempão aí esperando, acho que ele já até dormiu. Rolinho. Oi. Dentro do texto a gente vê uma realidade que vem até hoje, né? Colocou aqui. No entanto, com o passar do tempo, percebeu que era um volume gigantesco de providências e atividades, das quais não teria conta sozinho. Procurou auxílio no meio espírita e não obteve ajuda. É uma realidade de hoje. Sim. Exatamente. Né? Acho que isso aí fecha toda essa visão errônea que queiram colocar sobre a Amélie, porque é uma realidade de hoje. Quantas vezes queremos criar tarefas ou estamos em tarefa e precisamos de ajudas, né, de forças e não encontramos. Sim.
Tem razão. Diga, Marcos. Eu assisti também, eu acompanho o raciocínio da Marise, porque a gente precisa ver o pensamento contrário, né? Como o Alisson lembrou, ele citaram a questão da fotografia do pensamento, né? Eu olhei nas obras adulteradas, eu estou me referindo à Gênese, e tem. Na que o Paulo traduziu, que inclusive o Conde revisou, não tem. Mas se a gente for observar na questão dos fluidos, lá no capítulo, vai ter trechos, sim, que está na revista. Então, assim, na minha opinião, tanto o Sete quanto o Aldio, não lembro o nome daquele cidadão, quiseram aparecer, né? E, assim, muito pedante para ser pesquisador. E eu acredito que isso não ajuda muito, né? Esse foi o meu ponto de vista daquela live. Eu acompanho o pensamento da Marisa. A gente tem que ver os contrapontos. Sim. Até para a gente poder realmente analisar esse desserviço, né? Então, continuando. Podemos continuar? Então, vamos. Sim. Rô. A subversão do plano de Kardec pela sociedade anônima. Os participantes do movimento espírita da França e do estrangeiro estavam ansiosos pela organização do espiritismo segundo o projeto deixado por Kardec. Um exemplo foi a carta do senhor Gilbert, presidente da Sociedade Espírita de Rouen, em maio de 1869. Para realizar em tempo oportuno, bem entendido, os projetos que ele indicou na revista de dezembro último e que poderíamos, de alguma sorte, considerar como seu testamento para criar a Caixa Geral do Espiritismo, tendes a necessidade do concurso moral e material de todos. Todos devem, pois, na medida de suas forças, trazer sua pedra ao edifício. Sociedade Anônima, Revista Espírita, 1869, maio, página 19. Ou seja, demonstrava a disposição de mobilizar os espíritas para contribuir para o futuro geral, a fim de que houvesse o capital necessário para organizar os estatutos e fundar o Comitê Central. Foi em agosto que a Revista Espírita anunciou a constituição da Sociedade Anônima com partes de proveito e de capital variável da Caixa Geral e Central do Espiritismo. O pequeno grupo que atuou em torno de Amélie tomou a seguinte decisão. Após madura e séria deliberação, foi decidido que era mais urgente formar uma base de associação comercial como o único meio legal possível para se conseguir fundar qualquer coisa durável. Em consequência, ela estabeleceu, com o concurso de 6 outros espíritas, uma sociedade anônima de capital variável com duração de 99 anos, em conformidade com as previsões do senhor Allan Kardec, que há pouco se exprimia a respeito. Em nossa pesquisa, tivemos acesso aos documentos originais da instituição da Sociedade Anônima. São cópias do caderno elaborado com as exigências legais, organizado por um notário de Paris. Esses documentos primordiais da história do Espiritismo foram digitalizados pela pesquisadora Simone Privato, em Paris. Tem uma nota. Está se referindo, né, aos documentos Arquivos Nacionais da França. Isso. Quando da elaboração de sua obra, o legado de Allan Kardec, tendo sido por ela gentilmente cedidos, esse contrato teve somente pequenos trechos publicados na Revista Espírita, permeado por textos explicativos, afirmando a ideia de que tais trechos seriam a correta aplicação dos planos,
ao menos partes dele, elaborados por Kardec. Nada mais distante da realidade. Estudando as leis francesas referentes à instituição de empresas e os comentários de juristas especializados sobre o assunto na época, constatamos que o contrato da sociedade anônima, praticamente em sua totalidade, trata-se apenas da aplicação das recomendações e exigências da lei francesa de 24 de julho de 1867, ou seja, então bastante recente. Essa lei sobre a regulamentação das sociedades por ações surgiu em virtude da recente participação da França na Revolução Industrial, quando as costumeiras sociedades familiares passaram a ter a necessidade de maiores capitais investidos, como explica um comentarista jurídico da época. Na sociedade anônima não existe sequer a responsabilidade pessoal dos direitos. Dos diretores. Responsabilidade pessoal dos diretores. O capital social é a única garantia dos compromissos assumidos. Rivière, 1868, página 21. Ou seja, a legislação das sociedades anônimas destinada ao estabelecimento de empresas comerciais visava basicamente garantir o lucro dos investidores, deixando aos administradores contratados o poder amplo de agir como achassem melhor quanto à gestão, produção, comercialização e demais questões relacionadas aos seus serviços ou produtos. A preocupação dos investidores, representados pela Assembleia e pela Comissão de Fiscalização, era de verificar as contas, exigindo tanto a lisura quanto a maximização dos lucros e dividendos, isto indo bem, nada mais importava. Neste estudo dos estatutos constitutivos da sociedade anônima, foi possível constatar que verdadeiramente nada do projeto de Kardec foi levado em conta, quanto à sua minuciosa preocupação com a estruturação de uma sociedade relacionada à produção de conhecimento científico nos moldes de uma academia. O objetivo era o de estruturar uma organização por direção coletiva, deixando as assembleias dos delegados das sociedades filiadas de Paris e do mundo o poder de, exercendo a universalidade do ensino dos espíritos, dar continuidade ao aperfeiçoamento da doutrina espírita. Disso se valeria a Revista Espírita e demais meios do espiritismo. Ocorreu exatamente o inverso. Uma centralização nas mãos dos 3 administradores assalariados com plenos poderes, transformando tanto a revista quanto os livros de Kardec em simples produtos gerenciados diretamente por eles, sem qualquer supervisão ou ascendência da coletividade dos espíritas. Foram tão graves, prejudiciais e alarmantes as consequências desse contrato que vamos, em benefício do entendimento do leitor, analisar uma a uma as diretrizes fundamentais do projeto de Kardec, frente ao ocorrido no golpe de julho de 1869, para que se tenha a extensão terrível dessa herança para o movimento espírita e dos desvios ocorridos no espiritismo após essa data. Só um minutinho, Rô. Alguma dúvida, gente? Está bem claro, né? Está bem caracterizado o que é uma sociedade anônima, quer dizer, né? É exatamente a antítese de tudo que Kardec desejou. Podemos seguir? Sim. Então, vamos, Rô. Entre os prejuízos decorrentes da ampla liberdade dada aos administradores da sociedade anônima, podemos enumerar
a falência do projeto futuro do Espiritismo em seus 3 aspectos: teoria, organização e método. O projeto de Kardec previa uma direção coletiva, com uma inédita e surpreendente inversão da hierarquia de sua estrutura, com a Assembleia de Representantes do Movimento Espírita comandando o Comitê Central. Vejamos o que ocorreu com a Sociedade Anônima. Vejamos os problemas, equívocos e desvios causados pela não observação das estratégias de Kardec para a nova fase do Espiritismo. Primeiro... Só um pouquinho, Rô. Alguém quer ler, quer continuar a ler para a Rô descansar um pouquinho? Queria fazer uma pergunta. De ler, mas já a garganta está... O que você falou, Alisson? Uma dúvida que surgiu aqui, a Amélie, porque quem assumiu tinha salário. A Amélie, ela tinha algum ganho financeiro disso? Não. Eu não lembro de ter lido ou visto se ela tinha algum ganho, né? E aí é mais uma peça é mais um argumento para essa perspectiva frágil que a Amélie sabia das coisas. Tipo, ela fez isso tudo e nem por interesse material ela... Não tinha nada, né? Teve. Não ganhou nada. Pois é. Ela fez isso por que então, né? Nem dinheiro ela... eu tenho uma dúvida. Não sei se é dúvida ou só estava refletindo, né? Outro dia eu estava refletindo, estava pensando comigo. Olha só, é um nome fantasia, né? Allan Kardec, tudo que ele assinou lá, livro, tudo é um nome fantasia, né? Isso é uma questão. Então, se... Não, mas isso tem uma justificativa. Então, se tudo que era patrimônio do Espiritismo, que Kardec ele fez que fosse isso, né? E que ele ia ficar lá na Vila Seguir, ele ia ficar como qualquer outra pessoa. Ele não ia ficar lá assim, eu sou dono, eu e a Amélie sou dono. Não, ele ia ficar como... Ele ia se igualar a todos que estavam lá. Do mesmo jeito que ele colocou aqui, ó. Eu vou ser apenas um dos 24, né? Que vai reger toda essa orquestra. Eu sou apenas um dos 24. Então, eu fico pensando, caramba, era nome fantasia. Tudo que estava no nome de Allan Kardec. Todo patrimônio, né? Porque todos os estudos que a gente está fazendo é sempre citado o nome de Allan Kardec. Aí eu fiquei pensando, caramba, será que se fizesse uma pesquisa no nome de Hippolyte Léon Denis Arribas? Fiquei pensando comigo, né? Não, será mas que aí daria, Allan Kardec não era um nome legal, pelo que eu sei. Tava tudo em nome dele e da mulher. Será que daria um processo não é Allan Kardec. legal, histórico, pelo menos para moralmente isso chegar aos espíritas do presente e espíritas do futuro, que tudo foi conduzido por pessoas com más intenções. Então, porque, assim, se Allan Kardec seria um nome fantasia, então seria uma instituição, e Kardec ele tinha o desejo que fosse uma fundação, algo beneficente, e não algo que ele ia tirar lucro, né? Ele dispôs todos os bens dele, e lógico que ele fazia um uso para a sobrevivência dele. E aí a gente, ao ler, a gente vê que ele tinha uma vida super simples, mas aquelas pessoas que depois da morte de Kardec assumiram, eles queriam tudo aquilo como se fosse um comércio, eles queriam lucro, eles queriam ganho. E eles viram ali uma oportunidade de falar, nossa, agora a gente vai tudo ficar rico. Né? Eu fiquei pensando nessas coisas, né? Fala, Conde, você ia falar. Claro, é também uma lembrança. 3 décadas antes, o Big bateu a porta da Rádio Nacional para Maria. Mas a volta decidida. Não dá para ouvir. Não, o que eu falei é o seguinte, é que ela falou uma coisa interessante, e quando as pessoas pensam assim, a Kardec estava usando um codinome,
E então ele não estava recebendo benefício nenhum disso. Realmente ele não quis receber benefício, mas o fato de usar um codinome não impediria ele de receber esses benefícios. Tem um monte de gente aí que usa um nome artístico, né, vamos dizer assim. Por exemplo, o Mauá-Tahan é um matemático. Criou o nome Mauá-Tahan, escrevia com o nome Mauá-Tahan e todo mundo recebeu os direitos autorais. No caso de Kardec, ele desfez dos bens dele em prol de dirigir a doutrina. É isso. É diferente. O Conde, e fora que, assim, ele usou o nome Allan Kardec porque ele já era muito reconhecido pelo nome Hippolyte Léon por conta das obras dele de educação, né? Ele reformou o ensino francês. Ele já era conhecido. E então, assim, se ele quisesse ganhar dinheiro com o espiritismo, ele teria tido um retorno muito mais rápido se ele tivesse assinado Ele o nome fez dele. isso por dois motivos. Primeiramente, porque ele percebeu que o negócio ia ter um caráter universal, não ia ficar só na França. Então ele ele pega o nome de Allan Kardec, até para dissociar do nome dele, para as pessoas, quando lerem aquilo, não aceitarem aquilo, porque quem está assinando é fulano de tal. Não. Quem está escrevendo esse livro não sou eu. Quem está dizendo tudo isso daí são os espíritos. Então, esqueçam quem está escrevendo. Analise as ideias. Uhum. Não é personificado. Vamos analisar as ideias, não a assinatura. Uhum. Certo. Bom, alguém quer continuar a ler? E assim, só rapidinho, Marisa, como ficou tudo no nome, vamos dizer assim, de uma fundação, Kardec, Kardec não, mas a Amélie, como que a Amélie ia imaginar que iam deixar ela, que iam tomar tudo para fazer comércio e meio que ia deixar ela desamparada? Nossa, nunca que ela ia imaginar isso. Posso ler, Marisa? Continua lendo, então? Posso ler? Pois não, Karen, por favor. Tá. Primeiro, né, então, ele está aqui dizendo, vejamos o que ocorreu com a Sociedade Anônima, né? Primeiro, integração entre Comitê Central, Sociedade Espírita Central e demais grupos e assembleias gerais. Kardec elaborou uma ampla atribuição de atividades, divididas entre instâncias e funções, desde a execução no Comitê Central por um grupo de 24 participantes, metade membros e metade conselheiros. A continuidade das atividades doutrinárias e mediúnicas da Sociedade Central nos moldes da Sociedade Parisiense. Por fim, uma Assembleia Geral, com delegados das sociedades francesas e estrangeiras, comandaria o Comitê Central. O que ocorreu com a Sociedade Anônima? Veja o artigo de sua fundação. Artigo 10. A sociedade é administrada por um comitê de, no mínimo, 3 membros, nomeados pela Assembleia Geral dos Sócios, escolhidos dentre eles, e cada um ocupando um cargo remunerado. Então, aqui vem a remuneração, né? Esse número pode ser aumentado conforme necessário, e o aumento planejado de capital pela admissão de membros não pode ser ampliado por mais de 12. Manuscritos, Sedor, Privato, número 05/10, né? Ou seja, para executar este artigo, a ata acabou por instituir o número mínimo de membros administradores, Desliens, Bitar e Tyler, que com a demissão de Desliens, em junho de 1871, passou a 2, Bitar e Lemarie. Com a demissão de Bitar, por fim,
a sociedade passou a ser administrada apenas por uma pessoa. A Assembleia da Sociedade Anônima, em relação ao projeto de Kardec, teve de semelhante somente o nome, pois não era constituída por representantes de todo o movimento espírita, mas nos moldes das empresas. Era somente uma assembleia dos 7 sócios proprietários. Em nada estava relacionada com a doutrina, nem comandava os administradores. Somente se preocupava com a fiscalização financeira, contábil e estatutária. Toda preocupação com a doutrina espírita foi abolida. Continua. 2. Definição clara dos objetivos doutrinários para manter a unidade e impedir cismas. A principal estratégia para a perpetuidade do espiritismo, segundo Kardec, estava na unidade de princípios, admitida entre todos os espíritas participantes. Ela participaria dos princípios fundamentais presentes nas obras fundamentais. Porém, no contrato da Sociedade Anônima, tanto a Revista Espírita quanto as obras de Kardec foram consideradas como aportes de Amélie, tratadas como bens de capital, com o direito de publicação para sua livre gestão pelos administradores. Desse modo, respaldados pela liberdade e imprecisão da sua organização, Desliens e mais tarde Lemarie viram-se no direito, enquanto sócios proprietários e administradores, de publicar o que desejassem na Revista Espírita, mantendo tanto a sociedade parisiense, colocada à parte de seus interesses, como as sociedades todas da França e do mundo, alijadas na elaboração de seu conteúdo. Fizeram o que desejaram, publicando, por exemplo, artigos sobre outras doutrinas, como teosofia, tratando de karma, queda e outros desvios doutrinários. Por fim, como depois, em 1883, foi denunciado e atualmente provado, as obras foram adulteradas, em nada respeitando a lei, modificando deliberadamente os textos originais de Kardec, como estamos tratando nesta obra. Só uma paradinha, Carmen. Gente, alguma dúvida até aqui? Eles deitaram e rolaram, né? Em todos os sentidos, né? Então, eu queria, assim, nesse sentido, fazer um comentário com relação, por exemplo, aos confrades, né? Aos aliados do Amélie, onde estava, assim, a Berthe Fropo, o Leon Denis e tantos outros. Então, eu penso que, sobre a Amélie, eles contam a história que a gente quer acreditar. Eu tenho essa sensação. Porque não é possível ela ter sido tão, assim, levada por esse engendramento, né, essa teia de enganos, sem ter alguém que estivesse ao lado dela, não bastasse as mensagens do esposo, né, alertando-a, né, e toda essa vida que ela vinha acompanhando, sabendo que isso iria acontecer, medida nenhuma ter sido tomada. Então, assim, eu penso nesse sentido, que eu sou um pouco contra vocês, que nos contaram a história que era para acreditar referente a Amélie. É isso que eu queria colocar. Alguém tem algum... Na sua opinião, você acha que a Amélie sabia o que estava sendo feito, é isso? Não falei isso. Eu só falei que ela ficou absolutamente sozinha. Onde estavam os outros, Leon Denis, agora eu não me lembro o nome das pessoas, porque eu já fiz uma literatura aqui e esqueci, já não tenho nada perto para mim para buscar. Clarice? Onde é que estavam outros? Porque ela Você foi viu a Autonomia, conduzida a essa situação. Você leu a Autonomia? Não li a Autonomia. Pois é, a Autonomia explica isso bem. Me ajudem aí, que eu não sou bom de lembrança, até tenho aqui. O Autonomia explica exatamente o que aconteceu, e que sim, houve apoio, tanto que eles fundaram uma outra sociedade, entendeu? Houve uma separação, porque os rumos começaram a mudar,
400 e poucos espíritas fundaram uma outra sociedade para tocar. A Amélie perdeu todos os direitos na hora que ela assinou, não tinha a menor possibilidade jurídica de voltar para ela. Pois é. Aí Beth Fropo, todo mundo ficou apoiando ela e ficou brigando até uma briga começar séria. Foi quando, como é que ouviu aquela fofoca lá, esqueci o nome, escreveu o artigo de infâmia. Henri Sauce. Henri Sauce. Até que Henri Sauce ouviu essa fofoca e daí ele foi lá, comparou a obra e viu todas as mudanças que aconteceram naquela época. Eles não sabiam que tinham sido feitas mudanças tão brutais, e daí eles já se separaram. E aí ele foi a primeira constatação de que houve uma adulteração, que aquela não era uma obra original. A Autonomia explica detalhadamente todos os fatos como ocorreram, segundo relatos da época. Só para você saber. Não dá para entender bem. Autonomia. Não dá para entender bem sem ler Autonomia. Tem o livro Madame Kardec, veio, aí depois o Autonomia. Eu acho que o Conde consegue resumir isso para a gente, não, Conde? É uma coisa muito... que você tem que se esmiuçar em detalhes. Para mim, o segredo está o seguinte. Imagina o poder de persuasão que tinha esse Lemarie. Que ninguém leva em conta isso. Ele foi médium de Kardec. Um dos, né? Trabalhou lá. Então, essa turma que se aproxima, muitas vezes, de uma proposta nova, eles não mostram que eles são de verdade. Porque, nota, não foi só o Lemarie. O Lemarie pegou a armadilha feita, armada. Só que ele era um indivíduo que tinha livre trânsito. Dos dois lados. Você entendeu? Aquele que bate nos ombros, te abraça. É uma pessoa difícil, porque a gente não está lá para a gente perceber o poder de persuasão que ele tem. Está cheio disso aí. A gente vê, às vezes, a pessoa fala uma coisa, faz outra completamente oposta. E a gente continua acreditando. A gente busca uma justificativa para confiar. Você acha que ele... Nota, a Amélie foi defender ele no processo dos espíritas. Ele ficou preso. E todo mundo se uniu. Quando eu falo todo mundo, vamos botar o Delane no meio, vamos botar o Denis no meio. Todos eles se uniram em prol de achar que ele tinha sido ludibriado na questão do processo dos espíritas. Eles se uniram. Então, a gente está esquecendo esse fator. A gente não estava lá, não vê. Porque até a pessoa despertar, quantas vezes a gente não é passado para trás por alguém, e até a gente despertar, depois que a gente desperta, puxa, mas o cara me enganou durante todo esse tempo. Enganou, porque você ainda fica acreditando. Não, acho que eu estou interpretando a pessoa má. Exatamente. E a gente está esquecendo de levar o aspecto psicológico. Como estava a Amélie na época? Ela se deu conta do que ela assinou? Lógico que ela não se deu conta. E no começo, as coisas foram feitas... Esse ponto que você levanta é muito importante. Não, a gente não está lá para ver. Hoje nós estamos olhando as coisas de longe, com a documentação tudo aí. E nota, aquela coisa também, né? A gente fica no barco, acha que o barco não vai afundar, é o chamado capitão com esperança. Ela foi a capitã com esperança. Ela achou no final que ainda ia conseguir arrumar a casa. Quando a casa já estava perdida desde que ela assinou o contrato. Com certeza. E parece que foi uma pressa danada também. Kardec morreu, parece que no dia seguinte já tá os documentos aqui, ó, é só você assinar, Amélie.
Não, porque o Parece negócio que foi foi um uma pouquinho... pressa tremenda. Olha, eu não vejo pressa porque é o seguinte, as obras já estavam adulteradas. A gente tem que levar isso em ponto. Então, não teve pressa. O negócio estava muito Eu bem digo urdido. pressa em se apoderar do Sim, legado mas já do estava montado espiritismo, tudo. entendeu? Essa lei já estava montado tudo. E outra, quem melhor que um grande advogado para saber as brechas da lei, Sim. para manietar de tal modo um contrato, Sim. para deixar com que a viúva não faça nada. E outra, quando ele escreveu aquele livrinho, o libelo dele, que ele ofende Kardec, ele deixou olha esse cara. Só vai ser publicado depois do falecimento da Meri. Percebe? E foi depois do falecimento dele. E já deixou a ordem, olha, estou deixando isso escrito aqui, mas só publique depois que a Meri desencarnar. Então, é um negócio muito bem pensado. Então, a gente acha que foi apressado. Não foi apressado. E, Conde, isso foi que você tudo está feito falando... nas sombras, com inspiração de desencarnados no meio, de pessoas capazes, não são pessoas incapazes, são pessoas com conhecimento. Exatamente. Né? E fizeram isso de tal maneira, nota, a única forma de você enfrentar Kardec é colocar na pena dele coisas que ele nunca disse. Foi tudo muito bem pensado. A gente está aqui de fora, a gente está vendo uma coisa 150 anos depois. Exatamente. Gente, nós não temos condições, 150 anos depois, de pegar e falar assim, mas isso não estava tão claro. Se tivesse tão claro, a turma tinha... Nós estamos falando de um Delane, nós estamos falando de um Denis. E outra, a gente também esquece de falar que Delane e Denis eram novos. Pega a data de nascimento dos dois. Eles tinham uns 20 e poucos aninhos ali, 19, 20 anos. Eu acho que o Delane ainda era menor de idade, hein? Posso até estar enganado. Acho que não tinha 18 anos quando o Kardec desencarna. Então é difícil a gente pegar e falar isso. Mesmo o tido como biógrafo oficial dele, na época que o Kardec desencarnou, ele tinha 21 anos. E é difícil. Isso que você está falando, Conde, Lucas, recentemente, numa das últimas lives, falou isso, acho que foi até, não sei se foi conosco mesmo, que ele falou que foi muito bem feito, muito bem articulado. Sim. Né? Muito Nota, se vocês lerem, eu já falei, se ler aquele libelo dos defensores de Rustang contra Kardec, se vocês verem o que o Rustang escreve ali, você já nota que ele estava mordido com aquela crítica do livro dele. Ele estava mordidíssimo. E ele fez tudo nas sombras, esperando a oportunidade, com paciência, com os espíritos desencarnados estimulando ele. Uhum. E muito, não era pouco, não. Estava estimulando ele. Ele só esperou a oportunidade. Na hora que a oportunidade surgiu, já estava tudo pronto. Aí sim, teve correria. Teve correria para pegar aquele momento de desequilíbrio, aquele vácuo que foi deixado. E outra, muita gente ali foi subornada, entendeu? Subornada ou com dinheiro, ou com uma visão. Você agora vai ser o responsável. Tanto é que depois a maioria foi embora, só ficou o Lemarri. Ainda que o Lemarri tenha, né, ameaçado alguns, feito chantagem, alguns se afastaram antes mesmo do Lemarri aparecer. E o Lemarri herdou tudo que era no colo dele. E esse percebeu o que estava acontecendo. Percebeu que o interesse de um era ideal. O idealismo, o Mustang é um idealista, um iludido. Ele acreditava que as ideias dele estavam corretas e que Kardec era um traidor. Ele estava fascinado com aquilo lá. Agora, o Lemarri era um aproveitador, né? Sim, um cara, um aventureiro que se deu bem, entendeu?
Se deu bem assim, a gente fala se deu bem. Antes tivesse continuado com o alfaiate. Entendeu? Se deu bem. E outra, e já voltou e deve estar do mesmo jeito aí. Entendeu? Deve estar do mesmo jeito. Não vai se emendar. Tudo fácil. Vê, é uma coisa assim, tem gente que vive com o espiritismo. E a maioria vive do espiritismo. Eu acho graça quando vejo as reuniões que tem na USE, nessas regionais aí, nas federativas. Gente, os caras estão brigando por cargo na federativa. Estão brigando por posição. Ninguém estuda, ninguém faz nada. Cadê a mensagem? O que eles estão brigando? Por posição social. E ali sobe mais aquele que se compromete menos. Ou seja, aquele que quer deixar tudo, que nem a USA. A USA entrou nessa daí de publicar o livro da Simone e agora, provavelmente, eu não sei como é que foi o contrato que ela assinou, provavelmente agora já não estão incentivando. Por quê? Vamos jogar agora os panos quentes, vamos deixar a coisa esfriar, vamos jogar fora os panos quentes, vamos assentar tudo, vamos deixar tudo do jeito que está. Porque tudo foi construído sobre uma falsidade. Tudo foi construído sobre a obra do Rustang aqui no Brasil. Quer queira, quer não, foi isso que aconteceu. Agora as pessoas querem acreditar que não foi sobre a obra do Rustang. Isso tenho certeza que foi influência espiritual. Por quê? Porque ocorre no Brasil a mesma coisa que ocorreu na França, do mesmo jeitinho. Percebe? Mesmo jeito, aconteceu do mesmo jeito, só muda o cenário e os personagens. Vai acontecer do mesmo jeito aqui. Se vocês lerem com atenção Revolução Espírita e lerem com atenção, todo mundo vai perceber. No Brasil aconteceu do mesmo jeito. Se afasta aquele que pensava numa ideia libertária e deixa os dogmáticos dominar. Exatamente. E os dogmáticos são uma minoria, mas uma minoria muito bem estruturada. Turma do Saião, o que era a turma do Saião? Tudo advogado aí do Largo São Francisco. Bittencourt Sampaio, de onde ele veio? Largo São Francisco. Saião, Largo São Francisco. Todos eles, a maioria, eram o quê? Juristas como o próprio Rustang. Eram mal intencionados? Não. Não era. Aí vem o X da questão. Eram o quê? Fascinados. Já leram lá o livrinho do Saião, que está lá no... Aproveita, já leram? Não é fascinação aquilo lá? Os espíritos vêm, olha, Jesus apareceu aqui, deu uma comunicação. Olha a importância, olha. Lá no Noel não apareceu, não? Deus me livre e guarde. Por que Deus? Você tem medo de Jesus, Maria? Ô, Conde. Eu também já ouvi cada coisa, viu, Conde, de uma outra instituição que Maria de Nazaré deu comunicação. Ave Maria. Tem, tá cheio. O grande drama é o seguinte, nota, quando eles falam assim, fulana de tal recebeu uma comunicação do Kardec, agora esqueci o nome da médium lá, está num livrinho que ninguém publica mais. Por que não publica mais? Para virar lenda, para ninguém ver a comunicação. Mas fala que ela recebeu. Esse livro é raríssimo também. Vendem aí no sebo, aí quem tem, vende por uma nota. Agora, o que é? Porque ninguém quer analisar, ninguém vai analisar. A gente vê o livro do Saião hoje e fala, não acredito. Gente, eu conheci um centro que é idêntico ao livro do Saião. O que acontece no livro do Saião, eles fazem exatamente, um centro aqui na Zona Norte de São Paulo. Idêntico. Inclusive, eles têm reunião naquele Hotel São Rafael, ali no centro de São Paulo. Eles fazem jornadas de fim de semana, fazem jornadas de fim de semana fechado no hotel. Idêntico, gente. Idêntico ao que acontece naquele livro do Saião. De gente se batizar na piscina. Eu participei de um trabalho que, né, dentro de uma casa espírita, e depois esse trabalho foi retirado da casa, que foi, quando eu li o ponto final,
É como se eu estivesse vendo o roteiro daquilo que eu tinha vivenciado. Ó, na USE aqui que eu frequento, gente. Impressionante, foi E impressionante. quando é Semana Santa, que na USE que eu frequento, é Centro Espírita, e eles se reúnem para fazer novena. Meu Deus. Vamos já, Conde, para, vai. Estou te falando, se reúnem para fazer novena. Eu olhei assim no grupo, né? Que a gente tem um grupo do WhatsApp lá da USE. Como é que Novena Espírita. Que beleza. Ai, Jesus, amado. Aí você fala, é absurdo, mas não está lá no livrinho do coisa, a função do Espiritismo é tornar todo mundo católico? Não está no livro do cara que introduzir o Espiritismo no Brasil? Pelo amor então de a Deus. gente vê hoje absurdo, mas eles acreditam. Prefiro ser surda a escutar porque é o medo. É o medo. Se trocou o nosso lar pelo céu, o céu pelo nosso lar. Se trocou o inferno pelo o purgatório e o inferno pelo umbral. Umbral. Não mudou nada. Não mudou nada, continua a mesma ideia. Senhores, relaxem que eu vou ser o presidente da FEB e vou extinguir tudo isso. Enquanto isso, vamos continuar estudando a obra, entendeu? Ô, Conde, eu acho que você resumiu... Também vice-presidente, eu só vou entrar, extingo a FEB e acabou, resolvido o problema, entendeu? E deu. Gente, então... Eu acho melhor extinguir mesmo, porque para reformar não vai dar, não. Eu acredito piamente que a FEB vai se extinguir, porque os expedicionários estão tudo desencarnando. Viu, Satiro? O pessoal da Força Expedicionária Brasileira estão tudo desencarnando os próximos. Ótimo essa, Conde. Tive que ir. Essa vai desaparecer, agora a outra lá vai ser difícil. Hein? No desfile de 7 de setembro... Pelo menos esse século aqui, de 9 de julho também. Viu, Conde? Desfile de 9 de julho já acho que não tem mais ninguém. Não, 9 de julho acabou, acho. Não deve ter ninguém. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O nosso horário vai até 21h30, Satiro? Já passou, né? Então, nós paramos no Espíritos Professos, da página 169, tá bom? Ok, deixa eu pôr aqui. Então, hoje é dia 21, dia 28, então, item 3, né? Ô Marisa, vou falar só rapidinho. Eu acho que o Conde resumiu bem, assim, falar espíritas que vivem do espiritismo e espíritas que vivem para estudar o espiritismo. Repete aí, Conde, por favor. Não, o que a gente vê aí, ó, nota. Essa frase aí. Você pensa no parque gráfico que tem utilizando o adjetivo espírita. Nossa. Ninguém pensou, olha o parque gráfico que tem. É monstruoso. Aliás, o motivo da FEB existir... Se vocês acham que a FEB existe por causa dos espíritas, vocês estão enganados. A FEB existe por causa do dinheiro do parque gráfico que rola lá. Olha, eu conheço o gráfico. É muito grande. O parque gráfico, o audiovisual, mas não é só a FEB, não. A gente está falando da FEB, não é. Porque antigamente existia até um acordo tácito, né? Vamos dizer assim, uma ética dentro do mercado editorial dito espírita, que era o seguinte: a editora distribuía para o distribuidor pequenininho e o distribuidor pequenininho distribuía para o centro espírita. Como é que era isso? Era 50% editora, dava para o distribuidor pegava 20% para ele e a casa e o centro espírita ficava com 30%. Hoje, a editora acabou com os distribuidores, ela vende direto para as livrarias e para os centros espíritas e monopolizou tudo. Hoje nós temos o quê? 3, talvez 4 grandes distribuidoras nacional. E, geralmente, essa distribuidora hoje é editora. Além de distribuidora, é editora. Ou seja, se criou um mercado, aí vem alguém falar o seguinte: gente, olha, a obra do Kardec foi adulterada, pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa. Eu tenho 2.000 produtos aqui que eu vivo dele que saiu dessa adulteração.
Vocês viram, gente, loja americana, essas lojas todas vendem as obras de Kardec. Eu não tinha visto isso. Não, mas a obra do Kardec, tudo bem, o problema não é a obra do Kardec. Não são as obras de Kardec, me desculpe, são obras espíritas, entre aspas, né? Que são esses livros, os romances, que isso é que dá dinheiro, né? Então, aí vem isso. Então, hoje em dia, esquece, virou tudo. Outro dia não tinha um grande orador da FEB e seus sócios, para não eu ia falar comparsa, mas vamos usar a palavra sócio, né? Que estavam satisfeitos, alegres e satisfeitos, parecia até um pentecostal falando, olha, gente, conseguimos ganhar 1 milhão com esse evento. E na rede social dele, ele que conseguiu ganhar 1 milhão. Aí eu fico perguntando, gente, não está vivendo do espiritismo, do que ele acha que o espírito está vivendo. Eu teria vergonha de dizer. Nossa! Né? Provavelmente um espírita do começo do século passado teria vergonha. Ainda que ele estivesse já ludibriado, ele teria vergonha de dizer em público que arrecada R$500 mil em um mês num evento que ele criou. Como é que a gente fala? Num projeto. Mas é 2.500 cada inscrição, né? Tem que lembrar disso. Entendeu? Então é assim. Aí vai. Não, a aí FEB, eu sei por fonte segura que a FEB não tem nem 2, nem 5, nem 3 mil obras. Não, mas não é só a FEB. Tem o problema, veja 150 mil obras impressas. Vamos tirar estocadas, a FEB. E vai aí. Mas vamos tirar a FEB. A FEB é um dos só. sintomas disso. É um só. Agora anota. Isso se espalhou. Hoje em dia, por exemplo, não sei se vocês sabem, você pode fazer você pode se tornar, ter um diploma semelhante ao de medicina em 3 anos, que é você se virar psicanalista. Se você já tem um curso superior, você pode fazer o curso de psicanálise. Em 3 anos você já pode, né, ter clientes por aí. E tem vários espíritas, vários oradores aí que estão fazendo curso de psicanálise e vão lá e cobram uma nota, é R$1.000, R$1.200 uma sessão com ele. Em 3 anos ele consegue isso. Exatamente. E está cheio. Não estou dizendo, não estou falando, não. Conheço dezenas aí de casos que já me informaram, pessoas que vão. Quem que vai? A pessoa chega desesperada no centro espírita, sem noção, sem conhecimento, sem nada, em vez de ser instruída, ela está recebendo o mesmo tratamento de quem entra numa universal. Né? Aquela da mulher, né, que trocou as vestes do Cristo porque os médicos pararam de atender ela, que ela não tinha mais dinheiro. A mesma coisa estão se fazendo dentro do centro espírita, né? Então, hoje em dia, é uma coisa complicada. A mudança não vai ser fácil. Sabe por quê? Porque tem muita coisa por trás. Exatamente. E essa turma aqui, então, quando a gente vê essa turma que você fala assim, essa turma que está negando, essa turma que está negando está sendo apoiada. Porque está todo mundo sendo colocado à prova. O editor sério que percebe o erro, o que ele vai fazer? Gente, eu vivo disso. Lembrar que o Revolução Espírita foi negado a publicação por editoras que prometeram publicar. Quando a pessoa leu o que estava lá, falou, não posso publicar isso. Nunca disseram claramente o que é, mas logicamente o interesse era esse. Por isso que a edição foi particular. Agora, nota, eu vejo a FEAL é extremamente corajosa ao publicar isso. Mostra-se no todo, né? Porque a gente tem que ver lá, só uma diretoria, mas é uma diretoria extremamente, que está extremamente comprometida com isso. É uma surpresa. Agora, torçamos para que continue sempre sendo assim. Que outras instituições também tornem-se colocando os interesses, né, aqueles interesses que vão permanecer, né, depois do desencarne, acima dos interesses temporários. Aí a gente vê, gente, um morador que vê. Mas a FEAL, eu vejo, assim,
talvez ela esteja passando por um processo de transição disso, mas eu ainda vejo muito conteúdo dela que é muito alinhado a essa perspectiva heteronorma. Eu ainda vejo muita... Assim, eu torço para que ela esteja num processo de transição aí, até chegar um ponto lá que eu abra o site, lá, a livraria da TV Mundo Maior e não vejo as coisas que tem lá hoje. Você tem de pensar o seguinte, Alisson, você tem de pensar o seguinte, toda mudança ela é gradual, ela não é de forma abrupta. Outra, antes de ocorrer isso, você tem contratos que têm de ser honrados. Exatamente. Você entendeu? Você tem contratos que você tem de ser honrados. E outra... por isso que eu falei dessa questão de ser um processo de transição, assim, né? Sim, mas a transição não é o que eu falei. A transição será longa. E longa que eu estou dizendo, você não vai ver isso daí. Você tem quantos anos? Eu tenho 40. 40, então você não vai ver isso. Talvez seu neto vá ver. Entendeu? Ou você é mais otimista. Você é mais otimista. Quando você voltar, talvez você verá. Gente, nós precisamos encerrar, né? Que está dando o nosso horário. Ô Marisa, só assim, é só a gente olhar para nós mesmos e ver em qual desses grupos a gente está. Naquele que quer viver do espiritismo ou naquele que quer viver para o espiritismo? Exatamente. Quem faz a prece final para a gente, para nós encerrarmos? Eu faço. Por favor. Agradecendo novamente a oportunidade que tivemos, pedindo que nos mantenha, espíritos que nos acompanham, centralizados naquilo que estamos buscando, que ajude-nos a nos libertar do jugo milenar, dos que querem permanecer estancados. Que nós possamos, pelo menos nós, darmos a nossa contribuição e nos aprimorarmos a fim de contribuirmos para a mudança que se aproxima. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, assim seja. Obrigada para todos. Obrigada mais uma vez. Um forte abraço. Muito bom.